Amém. Eu gostaria de convidar você para abrir a palavra do Senhor no livro de Tiago. Quem veio pela manhã hoje? Amém? Amém. Nós falamos hoje pela manhã sobre perdão, uma disciplina muito importante para as nossas vidas, né? E nós recebemos alguns feedbacks. E interessante que uma irmã, eu não me lembro agora, eu tenho que ver direitinho, mas ela falou: pastor, eu fiquei com dúvida em alguns pontos. Eu falei: que bacana, que legal. Ela falou: em Efésios fala isso, eu fiquei em dúvida. É isso mesmo que tem que ser. Eu não sei se ela está aqui, não me lembro agora, acho que não, né? Mas eu vou conversar com ela. E faça isso, faça igual os bereanos. Vai lá, confere lá, tira a dúvida, porque nós temos tantas informações que chegam, né, de diferentes fontes, que às vezes a gente não consegue conectar, não consegue concatenar o que deveria ser de fato o princípio bíblico aplicado, né? Mas quando nós falamos de perdão, não há dúvida, nós fomos perdoados pelo Pai. O perdão de Cristo nos reconciliou. O Pai enviou Jesus Cristo para nos reconciliar. Ele foi o escape, o caminho, né? E tanto ele diz em João 14 que ele é o caminho. E assim como ele nos perdoou, nós devemos perdoar a outros também. Se você olhar em Mateus, se não me falha a memória, no capítulo 12, deixa eu ver se eu marquei isso aqui. Mateus capítulo 18, você tem a parábola do servo impiedoso. Essa parábola é tremenda. E no final dessa passagem diz assim, estou fazendo só aqui um preâmbulo. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia com seu servo, como eu tive com você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, disse Jesus, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Então nós temos um dever inegociável, né? Que é o perdão. E muitas vezes nós não damos atenção devida e perdemos de Deus a bênção, a dádiva. Tiago capítulo 4, verso 3. Abra, por favor. E diz assim: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Feche os teus olhos. Pai, eis aí a tua palavra lida. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu és um Deus que sempre cuida de nós. O Senhor não se cansa, Senhor, de nos aconselhar, de nos orientar, de nos amar, Senhor, de nos perdoar, de nos compreender, não concordando com o que fazemos, mas o Senhor sabe que somos pó, e por isso o Senhor nos dá novas oportunidades para repensarmos a nossa vida, o nosso modelo de vida. E nós queremos nessa noite, Pai, entender um pouco melhor acerca, Senhor, desse fator tão importante chamado oração, desse componente tão importante na vida cristã chamado oração, ó Pai. E quando, Senhor, nós devemos fazer, de que forma devemos fazer para que possamos ser atendidos, Senhor. Nós queremos te louvar. Obrigado. Prepara os nossos corações, que possamos receber a tua palavra como uma semente, Senhor, pronta a brotar, a germinar, a florescer nas nossas vidas. Desfaz todo sofisma, Senhor, todo pensamento, Pai, pré-estabelecido, toda convicção, ó Pai, humana, para que possamos ouvir do teu Espírito nesta noite aquilo que tu tens para nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Quando você lê essa passagem, isso me remete a uma questão também muito importante, que quando oramos e não recebemos porque nós pedimos pelos motivos errados. E aí, eu fazendo as anotações, o dilema da oração não respondida, que é diferente da oração não ouvida, né? Porque Deus não responde, Ele ouve, mas não responde, não corresponde, porque nós pedimos errado. E aí Ele acaba não fazendo aquilo que nós gostaríamos que acontecesse. Eu acho que essa experiência, em grande parte, deve ser vivida por quase todos nós, né? Orações que nós pedimos e às vezes o Senhor não realiza, e aí nós ficamos às vezes inconformados, mas nós encontramos na Bíblia Sagrada diversos alertas acerca desse contexto de oração não respondida, diversos alertas acerca daqueles aspectos que impedem
a resposta de Deus em relação àquilo que nós pedimos, ou impede a resposta, ou nós vemos um agir diferente daquilo que nós primariamente havíamos pedido, e Deus não fez nada da maneira que nós fizemos, e aí nós percebemos que o agir dele é melhor, é muito melhor do que o nosso, porque ele sabe o final da história é antes do início, não é verdade? Né? Muitas vezes nós vemos assim, batendo na trave, aquilo que você pediu bateu na trave e não aconteceu, aí tu fala, não é possível, né? Tá bem, mas não é possível, né? E aí você, será que Deus não está me ouvindo? Sim, Ele está ouvindo, mas Ele está preparando algo melhor para mim e para você, e Ele quer primeiro trabalhar no nosso coração, para que nós sejamos capazes de receber aquilo que Ele tem para dar. Ele não dá, não recebe porque nós pedimos mal, por isso que o coração é o primeiro momento lá, a mente, o coração, é o primeiro ambiente que o Senhor quer habitar. Ele quer trabalhar no nosso coração. A circuncisão não é mais do prepúcio humano, não é mais físico. A circuncisão, segundo Romanos, é no coração. E a palavra de Deus deve estar guardada. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E é isso. E o que está ocupando o meu e o teu coração com frequência? O que está ocupando tempo das nossas vidas, da nossa meditação? Primeiro ponto, diz aqui esse capítulo que nós lemos, esse versículo: pedir mal. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados. Guarde bem isso. Será que o motivo da minha oração, ela tem um endereço certo, ela tem uma motivação certa? E aí quando você fala, mas Deus, qual deveria ser, nesse contexto, a motivação certa? E a resposta diz no próprio versículo: você pede e não recebe porque você quer gastar com seus próprios prazeres. O que seria pedir mal nesse contexto? Pedir para desfrutar somente de forma carnal, muitas vezes, prazeres humanos, prazeres egoístas, deleites. E às vezes nós, quando pensamos dessa maneira, nós não imaginamos o que o irmão necessita. Quer ver um exemplo que eu posso dar aqui? Alguns poucos exemplos. Quando você quer um carro, você ora assim: o Senhor me dá um carro X. Esse carro X, a gente pode pedir bem, né? Não tem problema. Mas se é para atender os seus deleites, você quer se mostrar para a sociedade, para conquistar um novo amor, impressionar alguém, ou você quer de fato glorificar ao Senhor com aquele instrumento que o Senhor vai lhe dar? Amém? Muitas vezes nós pedimos: Senhor, me ajuda, me dá esse carro para a tua obra. Aí quando alguém fala assim, tem que levar os missionários lá longe para Chu. Não, né? Puxa, vai gastar o pneu. Mas não era propósito, não era para servir ao Senhor o veículo, né? Então nós temos que muito bem avaliar. Muitas vezes o Senhor não nos concede, porque o nosso egoísmo, a nossa vaidade, a nossa soberba, o nosso orgulho está bem latente, Deus está vendo. Quer ver outra coisa? Você quer uma roupa, um telefone, uma bolsa XYZ, Louis Vuitton e para vestir para o seu conforto, comodidade, ou para desfilar e mostrar: eu tenho, você não tem, né? Não tem, faz coisa de criança, né? Eu tenho, você não tem. E o Senhor sabe muitas vezes que o nosso desejo primário, ele está um pouco distante da vontade que Deus quer para nós. Você quer uma resposta de Deus para uma batalha? Quando você está orando: Senhor, me dá a resposta, me dá a resposta. E só falta concluir a frase assim: Senhor, me dá a resposta para eu esfregar na cara daquela pessoa. Só falta isso, né? Às vezes não é mais ou menos assim, o pano de fundo. E Deus sabe lá o oculto. Ele sonda, conhece o nosso deitar, o nosso levantar. E às vezes Deus está olhando e fala assim: olha, muda esse critério, muda essa convicção, que eu posso te dar a vitória, te atender. E às vezes Deus segura isso porque Ele quer que você de fato reflita sobre o real sentido. Os irmãos estão entendendo o que Deus está falando para a gente nessa noite? Muitas vezes nós oramos e não recebemos porque nós pedimos mal. Pedimos mal, pedimos de forma egoísta, para o nosso deleite, para eu concorrer com alguém, para eu demonstrar que eu posso, sou capaz, e ao passo que tudo é dele, tudo é para ele, para todo sempre, amém. Ele que deve ser a real motivação, que ele cresça e eu diminua.
Se a gente começar a pedir nessa dimensão, Senhor, abre a porta para que eu possa glorificar o Teu nome, abençoando outros ou fazendo isso, aquilo assim, eu não tenho dúvida de que Deus vai viabilizar, vai criar caminhos, meios, talvez não exatamente como pedimos, mas na medida que Ele quer, naquele contexto. Agrada-te do Senhor, diz o versículo bíblico, e o que acontece? E Ele o quê? Satisfará os desejos do coração. Mas se o desejo do teu coração estiver na contramão da palavra, o que vai acontecer? Ele vai satisfazer? Não, porque Deus, ele não se contradiz. Então o coração é o âmago, é o detalhe que Deus quer trabalhar comigo nessa noite com você. Então nós não recebemos porque pedimos mal. E outra dimensão, talvez alcance alguns poucos aqui nessa noite, quando falhamos nas relações conjugais. Opa, tem. Olha que diz a palavra do Senhor. Nós vamos aqui ver em duas linguagens. 1 Pedro 3,7. Vamos abrir aqui. Olha o que diz aqui na minha versão, da NVI. Do mesmo modo vocês, maridos, quantos maridos tem aqui? Pode dizer um amém? Amém. Pronto, vai pegar alguns aí. Segura aí agora, hein? Sejam sábios no convívio com suas mulheres. E as mulheres, na medida que nós formos lendo, se Deus falar ao teu coração, você pode dizer glória a Deus, fala a Deus. Amém. Do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e cordeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Opa, relação conjugal tem a ver? Tem, bastante. Eu peguei na Nova Tradução da Linguagem de hoje, ela dá uma caracterizada melhor. Também você, marido, na vida em comum com a esposa, reconheça que a mulher é o sexo mais fraco e que por isso deve ser tratada com respeito, porque a esposa também vai receber junto com você o dom da vida que é dado por Deus. Haja assim para que nada atrapalhe a oração de vocês. Amém? Cuidar bem da esposa, o dever do marido, isso também reflete nas respostas das orações. Por isso que nós entendemos claramente a forma feroz que o inimigo tenta destruir os lares, tenta destruir as famílias, e ele vai insistir até o último dia. Ele vai fazer isso, e não precisa de profeta para dizer para você que isso vai acontecer. Por isso que nós temos que vigiar, estarmos vigilantes o tempo todo. Quando nós homens não agimos com sabedoria e honra, com o trato com as nossas esposas. E nós teremos o culto de casais dia 15. Ore, se você não puder participar, não por alguma razão, mas ore. É uma agenda da igreja. Ok? É uma agenda da igreja. Nós devemos estar atentos e participar, porque a família é a base. Não agimos com sabedoria e honra no trato com as nossas esposas, devemos pedir perdão a Deus e a elas, para que as nossas orações possam ser ouvidas. É responsa, né? Vocês podem dizer amém? Podemos dizer amém, maridos? Amém? Todos os maridos? Copiou aí, todo mundo? Temos que honrar as nossas esposas. As esposas podem dizer obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Pode dizer, obrigado, Senhor. Primeiro ponto, quando a oração não é respondida, quando eu peço errado. Segundo ponto, outro aspecto, tem vários. Quando eu não consigo tratar adequadamente a minha esposa, eu não executo meu papel como marido. Outro ponto que a Bíblia nos diz é quando eu acalento o pecado no coração. Preste atenção, não deixe nada tirar a atenção. Fique atento aí, porque é Deus falando conosco em coisas muito importantes. Acalentar o pecado no coração. O Salmo 66, 18 diz assim: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. O que é acalentar? É aconchegar, é tomar no braço, é nutrir, é dar incentivo ao pecado. E de novo o coração, onde o inimigo vai lançar a semente. E quando você fala em coração, não necessariamente o órgão físico, mas os sentidos, o centro das emoções. Quando nós falamos que acalentamos o pecado, quando nós acomodamos o pecado no nosso coração, nós estamos acomodando, nós estamos nutrindo a violação no nosso coração.
Porque o pecado é, por característica, a violação da lei de Deus, violação dos princípios de Deus, é a transgressão da lei. Como diz 1 João 3,4, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. O pecado nos afasta de Deus, o pecado nos desanima, o pecado dá brecha para o inimigo nos acusar. É por esse caminho que ele vai. Você é indigno, você não pode, você faz isso, faz aquilo outro. Mas Jesus respondeu: digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. E quando você acalenta o pecado no coração, a tua oração é impedida e você começa a viver uma vida de ruína, de desgraça. Então nessa noite, Deus quer que eu e você identifiquemos aquele pecadinho comum, doméstico, regular, usual, que não dói mais, mas que está afastando a nossa oração do Senhor. Que nós venhamos e falamos assim: Senhor, me ajuda, tem misericórdia de mim, me ajuda a corrigir, a reparar isso. E outra coisa que a palavra de Deus diz para mim e para você, repare bem, irmãos, o que Deus está falando para mim e para você nessa noite: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Entendeu? Quem esconde não prospera, quem os confessa e abandona encontra misericórdia. E no verso do Salmo 32, verso 5, eu tenho um complemento a esse. Então reconheci diante de ti o meu pecado, diz o salmista. Salmo 32, verso 5. E não encobri as minhas culpas. Sabe aquele falar francamente com Deus? Está com Deus, fala assim: Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo, pensei, desejei, imaginei, projetei, idealizei. Senhor, fiz tudo errado. Imaginei. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 5, que só o imaginar, né? A Bíblia diz que o adultério não materializado, mas aquele desejado no pensamento, ele já é considerado. A ira, nós falamos pela manhã sobre isso. Então, reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Isso é muito importante, que às vezes a gente cria aquele modelo tradicional do confessionário, né? Eu tenho que ir ali porque você recebe lá as penitências devidas, né? Você vai ter que rezar 10 Ave Maria, 3 Bente ou Frades e 4 Caicai Balão e tá resolvido. Brincadeira, não estou zombando de nada não, mas são questões que não fazem muito sentido, né? Porque você não consegue restaurar a consciência e o amor. Mas quando você senta diante do Pai, alguém já fez uma confissão para o pai físico? Vacilou, chegou: pai, poxa, quebrei aqui, vacilei. É um coração apertado, né? Com medo da punição, né? E quantos de nós, às vezes, recebeu do pai uma resposta: tá bom, não faz mais isso não, tá? Papai vai resolver lá, mas evita, é perigoso e tal, né? Quantas vezes? E às vezes nós não temos essa liberdade de falar com o nosso pai. Faça isso, confesse ao pai, diz aqui o salmista 32. Eu vou recordar aqui a sequência: o que pratica o pecado transgride a lei, e aquele que vive no pecado é escravo do pecado. João 8,34. Provérbios 28, quem esconde não prospera, mas quem confessa abandona. E Salmo 32, ele diz: eu confessei ao Pai, confessei ao Senhor, e Ele perdoou a culpa do meu pecado. E agora eu quero dizer o que está no Salmo 32:1, que saiamos daqui com essa convicção: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Opa, agora eu tô livre, né? Tô liberto. E o que eu preciso para ter os meus pecados perdoados e as minhas transgressões apagadas? Eu preciso reconhecer. A palavra metanoia, né? De você mudar completamente, mudança, arrependimento e mudança. Eu preciso parar, eu preciso ter a convicção de que eu consigo fazer acontecer na minha vida. Eu sou mais forte do que isso. Repita comigo: eu sou mais forte do que isso. E isso você sabe o que é, você naturalmente. Você é mais forte do que isso.
O diabo vai dizer que você não tem condições, mas você é mais forte. Porque o Espírito Santo está em você. Está na tua vida. Seja um vício oculto, uma prática regular, de qualquer natureza. Deus, Ele quer te livrar desses grilhões e Ele vai te levar. Se você deixar nessa noite, você vai sair daqui liberto para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E você vai declarar o que está em Romanos 8, 1 e 2. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque no meio de Cristo, a lei do Senhor do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Por meio de Cristo, eu fui liberto do pecado e da morte. Essa prática regular do pecado que você já confessou, e você liberou a tua vida, ela já não te acusa mais, porque o Senhor Jesus te limpou através do sangue. Romanos 3:23 diz que todos pecaram, mas no 24 diz que foi pela graça, gratuitamente. Ele nos perdoou gratuitamente. Aleluias. Jesus deixou claro os passos que deveríamos dar, ao dizer: o tempo é chegado. Dizia ele: o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas, como está em Marcos 1, capítulo 15, verso 15. Livre o seu coração do pecado, que é tudo aquilo que se opõe à verdade da santidade de Deus. O pecado te afasta da oração respondida. A outra coisa que te afasta da oração respondida é quando você não obedece à lei de Deus. Você não obedece à palavra. E como eu vou conhecer a palavra se eu não estudo? Se eu não medito? Se eu não me empenho? Se eu não paro para ouvir? Se eu não deixo o Senhor ministrar ao meu coração? Provérbios 28, 9 diz assim: Deus despreza até as orações de quem não obedece à sua lei. Gente, isso é muito sério. Segura um pouco aí, depois resolve essas agendas, por favor. Deus despreza até as orações de quem não obedece à sua lei. Quem obedece à lei de Deus faz o bem e ama o próximo. Nós temos dito isso constantemente. A lei de Deus nos ensina como viver de maneira santa e agradável ao Senhor. A lei de Deus também ressalta o pecado, porque se não fosse pela lei de Deus, eu não teria conhecimento do pecado. Quem desobedece à lei de Deus comete pecado e está debaixo de condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Andar segundo a carne é diferente da lei de Deus, porque a lei de Deus nos conduz em espírito, andar em espírito. Quando andamos em espírito, nós não cumprimos as concupiscências da carne. Todos pecamos e quebramos a lei de Deus, mas Jesus veio resgatar-nos. Quando conhecemos a lei de Deus, ficamos conscientes dos nossos pecados, porque ela nos confronta, é lâmpada, é luz, clareia a realidade e a consciência. Por isso Deus enviou Jesus para pagar o preço pelos nossos pecados, porque nenhum de nós seria capaz de fazê-lo, nenhum esforço humano seria suficiente. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas condenações, e nós lembramos disso hoje de manhã e agora de noite. Esse processo que eu tenho que na minha mente trazer o tempo todo. Ah, não tem mais esperança. Tem, Jesus é a esperança. Ah, não tem mais caminho. Tem, Jesus é o caminho. Ele pode fazer coisa que nenhum de nós consegue. Agora não somos justificados pela obediência total à lei, que é impossível por causa da nossa natureza pecaminosa, mas pela fé em Jesus. Jesus é a palavra, Jesus é o caminho, Jesus é tudo que a gente tem que ter na vida. É Ele que tem que preencher todos os espaços. E quando Ele mora no coração, lembra do coração? Guardar no coração. Ele nos ensina a lei de Deus e nos ajuda a cumpri-la. O que está no coração? É o medo? É o egoísmo? É a vaidade? São as vontades pessoais? São os desejos que se sobrepõem à palavra? Então Jesus tem que preencher o nosso coração. Ele tem que dizer o que fazer. Ele tem que ditar as regras. É Ele. Mateus 22, 37 e 40 tem aqui: respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento pleno. Ame o Senhor de todo o seu coração, não é parcial não, é todo. Então o espaço tem que ser preenchido por Ele, de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Plenitude do servir.
e convive com Jesus pleno. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele. Qual é o semelhante a ele? Ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem a lei e os profetas. Quer cumprir a lei? Não dá para cumprir tudo, porque nós somos incapazes de dentro do formato original. Mas Jesus veio e falou assim, olha, então tá bom, 2 elementos, me ama plenamente, me serve, me obedece, e representa esse amor também na esfera horizontal, no relacionamento. Como nós lemos aqui em Mateus, assim como você foi perdoado, perdoe também. Não julgue para não ser julgado. Mateus 7 nós lemos, porque com a mesma medida, lemos pela manhã, que você usar, você vai ser medido também. Não dá para escapar, não dá para escapar, não tem saída, se não obedecer perdão, 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 e deixar Jesus dominar a nossa vida. Se vocês de fato obedecerem à lei do reino, Tiago 2, de 8 a 9, diz assim, encontrada nas escrituras que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. E quem é o meu próximo? Lembra da parábola? Daquele homem, né? Que veio e caiu no caminho, o bom samaritano. O próximo está aí do teu lado, dá uma olhadinha de leve assim, ó, só para mirar, para você ver, né? O próximo está lá no teu trabalho, o próximo está na tua casa, o próximo vai no ônibus contigo todo dia. De repente está precisando só de uma palavra, o próximo é o vizinho que a gente não fala, sabe? É isso, é o próximo. Ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem uns aos outros com parcialidade, melhor para um, menos para outro, esse aqui tem honra, esse aqui não tem, tem que ser todo mundo igual. Se tratarem com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Olha aí, gente, até isso. Dá para ter grupinho na igreja? Está bíblico isso? Está de acordo com a palavra? Não dá, gente. Não tem que ter parcialidade. Você pode ter níveis de afinidade, conhece um pouquinho mais um assunto, tem mais proximidade, mas todo mundo tem que ser tratado igual, não pode ter privilégio. Às vezes a disponibilidade de um ou outro resulta num tratamento diferenciado por agenda específica. Ok? Os irmãos estão entendendo? Uma disponibilidade aqui, uma necessidade acolá, a disponibilidade das pessoas te trazem mais aproximação. E aí você acaba se relacionando um pouco mais. Mas o trato tem que ser igual. O coração, que é o Senhor sondando, tem que ser igual. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, diz o Salmo 40, verso 8. Ó meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. Olha que interessante, no fundo. Eu acho que guarda lá no fundo, para não ter o risco de cair com um sacolejado, né? Ih, caiu, né? Mas está lá no fundo, está guardadinha lá no fundo. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade. E o Salmo 119, 11, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Cuidado com o pecado. Pecado faz a tua oração não ser respondida. Outra questão que faz com que a oração seja impedida e não respondida é o perdão, como nós falamos. O Senhor nos ensina que, além do arrependimento, para recebermos o perdão dos pecados pelo sangue de Jesus Cristo, necessário é que saibamos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Eu me arrependo e perdoo aqueles que me ofendem. Porque se nós não perdoarmos aos nossos devedores, como nós oramos no Pai Nosso, Mateus 6, perdoa as nossas dívidas assim como, é uma condição, o Pai também não nos perdoará. Mateus 6, 14 e 15. E se não recebemos a graça do perdão, as nossas petições não chegarão diante do trono da glória de Deus. Isso aí é importante, né? A Bíblia diz que Deus não ouve o ímpio. Tem um verso que fala sobre isso. A falta de perdão bloqueia as bênçãos de Deus na nossa vida. Olha o que diz Colossenses 3,13. Não precisa abrir, eu vou falar aqui. Suportai-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. É uma ordenança. Assim como Ele nos perdoou, nós falamos de manhã. Imagine como Deus deveria de fato tratar conosco todas as vezes que nós voltamos com o mesmo assunto para Ele, com o mesmo tema, com o mesmo pecado. Já era para Ele falar assim, de novo. Não é possível, não aguento mais.
Eu vou falar uma heresia aqui, ele vai falar, pelo amor de Deus, não faça mais isso. E é assim que às vezes a gente fala com as pessoas que erram conosco, de novo, haja paciência, né? Não é que nós vamos a conviver com isso, não é isso. Mas faça o que tiver ao teu alcance para ajudar essa pessoa a sair dessa realidade, a mudar a realidade. Porque você em algum momento vai precisar que alguém faça isso por você também. Ok? Todos nós estamos sujeitos. Então, tendo a oportunidade, Tiago fala que quem sabe fazer o bem e não faz, comete o quê? Pecado. E às vezes a gente, Deus, responde a minha oração porque o céu está de bronze, porque o Senhor não me responde. Tem tantas coisas que impedem o agir de Deus. Marcos 11, 25, 26. E quando estiver orando, Marcos 11, verso 25, 26, diz assim, quando estiver orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vocês não perdoardes, se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Mateus 5, 23, 24. Portanto, se trouxer a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, viu que o cerco vai fechando, né? Deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. E nós falamos pela manhã que a oferta começa no coração. O desejo de dar, a vontade, o sentimento autêntico, gerado no coração, e o altar do coração, do desejo de falar assim, eu vou servir, eu vou ofertar, eu vou dar. Não é o externo não, porque o externo para a comunidade ele é aparente, mas o que vale é para Deus o coração. O sentimento real, verdadeiro, é isso que o Senhor quer. Todos nós que queremos ter as nossas orações respondidas e, portanto, precisamos pedir adequadamente, corretamente. Precisamos rever as nossas motivações. Precisamos santificar o nosso casamento. Nosso relacionamento conjugal precisa estar ajustado. Precisamos expurgar o pecado do nosso coração. Precisamos pedir a Deus que ocupe todos os espaços. Precisamos obedecer à lei de Deus, que implica, inclusive, em perdoar aqueles que nos ofendem. Amém? Que Deus tenha falado ao teu coração nessa noite. Se as orações feitas, Deus quer que elas estejam dentro de parâmetros bíblicos, de referências bíblicas, para que a oração possa ser recebida pelo Pai e possa ser atendida, possa ser respondida. Pedir bem, cuidar dos nossos familiares, não acalentar no coração o pecado, perdoar, tudo isso faz parte de um momento de vida com Deus verdadeiro e autêntico, que agrada ao Senhor, e o Senhor vai então dar a resposta que todos nós precisamos. Amém? Fecha os teus olhos. Pai, estamos aqui na Tua presença nessa noite. Queremos, Senhor, Te pedir perdão, porque nós muitas vezes ouvimos, ou melhor, escutamos, mas não ouvimos. Sacudimos até a cabeça, mas como se nós estivéssemos sinalizando para o preletor, olha, é isso mesmo. Mas lá dentro no coração, nada foi internalizado. Nos perdoa, Senhor. Espírito Santo, Tu é aquele que faz recordar o que foi dito. E eu Te peço, Senhor, que o Senhor traga essa palavra à memória das nossas vidas ao longo de todo dia, de toda semana, para que possamos lembrar que eu preciso ter a motivação correta, eu preciso perdoar, eu preciso ser um bom marido no contexto lido, eu devo rejeitar o que está errado, confessar, abandonar, para que a minha oração possa ser ouvida e atendida, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Nós Te adoramos, Senhor, obrigado porque a Tua palavra ela é preciosíssima. Obrigado, Senhor, porque nós temos a oportunidade, Senhor, de receber de Ti uma ministração, de tal maneira, Senhor, que possamos mudar a nossa realidade de vida e da nossa família para a glória do Teu nome. Obrigado, Senhor.